Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre um dos pilares do propósito de vida, um dos pilares que nos apoiam para que nós possamos alcançar aquele resultado que você tanto deseja, que a gente busca, que todos nós queremos sermos prósperos, felizes e abundantes. Mas existe uma chave que está descrita na sabedoria divina, que é a Bíblia, e um pilar que ele vai realmente trazer para você a segurança para que você possa continuar prosseguindo. E se chama obediência. A obediência a nossos princípios, a obediência a nosso propósito, a obediência àquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos desejando colher. A obediência, ela é aquilo que vai trazer a segurança, a certeza de que aquilo que você está desejando, você vai alcançar. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. E a palavra de Deus, ela nos apoia nisso. Eu já falei em outro vídeo sobre a bênção da obediência de José, pai de Jesus, que protegeu a vida da família dele por obedecer, né, a direção que Deus deu sobre a vida dele. E tem uma passagem na Bíblia que está lá em Ezequiel 14:14 que me intrigou muito desde o dia que eu li pela primeira vez. Deus está ali falando com o profeta Ezequiel e ele está avisando que ele vai castigar a nação de Israel por conta da desobediência, por conta da idolatria. E ele diz então a Ezequiel que, mas nem se Noé, Daniel e Jó estivessem presentes lá em Israel naquele momento, eles escapariam do castigo de Deus por conta da sua justiça. Só seria salva as suas almas. E eu fiquei me questionando por que será que Deus falou isso para Ezequiel. E quando a gente vai olhar para a história, quando a gente vai buscar quem foi Noé, Daniel e Jó, nós vamos entender que a principal característica desses três personagens e que fizeram com que o nome deles atravessasse as gerações por milhares de anos, e nós estamos falando deles aqui hoje, foi a obediência. Noé, por exemplo, foi visitado por Deus e Deus chegou para ele e disse: olha, não estou nada satisfeito com o que está acontecendo aqui, eu pretendo destruir toda a humanidade, mas eu olhei para você, não é? E decidi então te dar uma missão. Você vai construir uma arca. E Noé não era um construtor de arca, ele não tinha lá um estaleiro. Ele simplesmente falou: tudo bem. E Deus deu a ele toda a descrição, deu o projeto, a instrução, como fazer, como colocar os animais. E ele seguiu exatamente todas as coordenadas. Ele não usou daquilo que ele, porque ele não conhecia. Ele poderia ter chegado e falar assim: eu não sei fazer isso. Tá bom, eu vou fazer do meu jeito. Ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente fez da forma como o próprio Deus disse para ele fazer. E muitas das vezes nós temos projetos para implantar, nós temos situações a fazer e nós não seguimos à risca as orientações, nós sequer buscamos conselheiros. Às vezes alguém chega para você ou um sócio, um parceiro e fala: olha, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de um modo protocolado, vamos seguir as regras. E você, não, olha, eu vou fazer do meu jeito. Para que regra, né? Para que seguir protocolos? E às vezes, no meio do caminho, você descobre que você se perdeu ou que as coisas saíram do controle simplesmente porque você deixou de obedecer a normas, a regras, a protocolos. E muitas vezes você acaba deixando
o seu projeto de lado porque você não obedeceu a princípios, né? Não obedeceu aos seus princípios. Às vezes, no meio do caminho, você recebe uma proposta e aí você deixa aquele seu projeto, você não é obediente ao seu projeto. Então, se você não tem esse princípio da obediência dentro de você, olha para dentro de você, observa nos seus fracassos e frustrações e veja se você não desobedeceu em alguns momentos princípios que regem toda a humanidade e seus próprios princípios. Porque quando a gente não obedece aos nossos princípios, a nós mesmos, é grande chance de nós nos frustrarmos lá adiante. Daniel, ele foi levado para a Babilônia como escravo. Daniel era considerado um príncipe em Israel. Mas quando ele chegou lá, ele foi separado para estar junto do rei, mas ele decidiu obedecer aos princípios da fé judaica. Ele disse que não comeria a comida dos reis, ele não comeria a comida lá que era oferecida aos ídolos. Ele simplesmente se privou daquilo, arriscando a própria vida, mas acabou sendo protegido disso. Quando o rei Nabucodonosor mandou matar todos os cientistas do reino, todos os magos e adivinhadores, porque não conseguiam interpretar o seu sonho, Daniel ouviu esta notícia e disse: poxa, claro que não, ninguém vai morrer por conta disso, porque eu consigo resolver isso. Ele, obedecendo a ele mesmo, aos seus princípios, ele protegeu, não sei ali quantas pessoas, talvez milhares de pessoas que morreriam por conta de uma situação até inusitada, né? Mas naquela época os reis eles matavam pessoas por qualquer coisa. Daniel ele se manteve fiel aos seus princípios quando veio um edito do rei para que ninguém fizesse oração a nenhum deus a não ser ao rei. E Daniel foi acusado então, porque ele foi visto, né? Porque durante 3 vezes ao dia ele orava a Deus ali na sua varanda, ali na janela. E mesmo assim ele não desobedeceu aos seus princípios, se manteve ali firme, foi colocado na cova dos leões e os leões sequer tocaram nele. Daniel se manteve obediente em oração, em jejum, ele se manteve firme no propósito de libertar, através da oração, a nação de Israel, de trazer um conforto sobre aqueles que estavam no cativeiro. E foi visitado por anjos, veio até arcanjo para socorrer Daniel em uma batalha espiritual e ele foi honrado por 3 reis que passaram ali pela Babilônia, pela Pérsia e pelos Medos. Jó perdeu a sua família e toda a sua fortuna em um único dia. E ele não perdeu a sua fé, ele não deixou de ser obediente aos seus princípios. E mesmo depois perdendo toda a saúde, feridas na pele, foi abandonado pela esposa, foi abandonado pelos amigos, ficou só. Mas mesmo assim, ele permaneceu obediente. Ele não abandonou a fé que ele tinha em Deus. Ele não abandonou os seus princípios morais e ele persistiu e foi abençoado no final com um dobro, né, de todas as coisas que ele tinha. E é um personagem extremamente conhecido, né? Às vezes pessoas falam de Jó, mas nem sabem talvez quem ele é, mas falam. Conhecido pela persistência. Para que nós possamos alcançar os resultados que nós tanto gostaríamos de alcançar, né, a prosperidade e a abundância, nós vamos precisar ser obedientes a nós mesmos, ao nosso propósito de vida, aos nossos projetos. Por quê? Porque a obediência ela está conectada com a perseverança, porque quem perseverar verá o final das coisas, porque nós deixamos as coisas no meio do caminho. Quando
você vê uma dificuldade, quando vem uma pandemia, quando vem uma crise, a maioria das pessoas desistem e começa desistindo de si mesmas. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a adversidade, a dificuldade que você está passando nesse momento, mas eu queria te falar uma coisa. Obedeça a você mesmo, obedeça aos seus princípios, obedeça aos seus sonhos, às suas ideias, aos seus projetos. Não morra. Porque quando você vê uma empresa falindo, quando você vê um projeto naufragando, antes o autor daquele projeto ele paralisou. Antes ele morreu em si mesmo, ele simplesmente deixou de lado ele mesmo. Não deixe de lado você mesmo. Persista. Eu sei que pode ser que esteja muito difícil, que nesse momento você esteja navegando em um mar extremamente bravo, em uma tempestade, mas eu quero te dizer, vai passar. Não pula do seu barco. Se mantenha obediente aos seus princípios, aos seus projetos e principalmente ao seu propósito. Cuidado, não aceite propostas que não estejam alinhadas com aquilo que você é, com o seu propósito. Não aceite propostas que não vão te levar para o lugar onde você deseja chegar. Cuidado com os desvios do caminho. E o principal de tudo, coloca Deus no barco. Coloca Deus na sua vida. Deixa Ele te dar a direção, deixa Ele te dar a instrução, deixa Ele te aconselhar, porque eu tenho certeza que as coisas vão clarear e você vai alcançar esse sonho que você tanto deseja. Permaneça obediente a você. Eu te vejo no próximo vídeo. O meu muito obrigado. Deus te abençoe.